Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje iremos aprender um pouco sobre Esaú e Jacó e também sobre o direito da primogenitura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Esaú e Jacó. Estes gêmeos lutaram no ventre antes do nascimento, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Na hora do nascimento, Jacó segurou o calcanhar de Esaú, indicando a luta que no futuro teria entre esses irmãos e suas nações, ou seja, os israelitas, os filhos de Jacó, Israel, e os edomitas, os descendentes de Esaú. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e, pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Os edomitas. Edom era um dos nomes de Esaú, e edomitas foram os seus descendentes. Então, os edomitas sempre foram os inimigos de Israel. Temos vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre Edom. Então, vale a pena você assistir depois. De aproximadamente o ano 1000 a.C., sob o governo do rei Davi, até aproximadamente o ano de 120 a.C., sob o governo dos Asmoneanos, lá no período interbíblico, Israel sempre esteve em guerra contra Edom. E você sabia que Herodes, o Grande, não era judeu? Ele era idumeu, um dos descendentes dos edomitas. Também tem vídeos sobre ele aqui no canal. A primogenitura. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Nos tempos bíblicos, o filho que nascia primeiro gozava de uma posição privilegiada: o direito de ser o sacerdote da família, o direito de dupla porção da herança, além de ter a autoridade oficial sobre o clã. Mas na frente aqui no vídeo nós vamos ver com mais detalhes cada um desses itens. Então, o primogênito tinha todos esses direitos, mas às vezes o primogênito não era digno, não. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o. A primogenitura perdida. Então, com essa história de Ruben, entendemos que o direito de primogenitura podia ser perdido, sim. Vamos ver como que a Bíblia narra isso. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porém, a primogenitura foi de José. Os privilégios da primogenitura. O direito de ser o sacerdote da família. Então, na sociedade hebraica antiga, lá na época dos patriarcas, cada família tinha o seu sacerdote. E mesmo assim, os primogênitos só tinham esse direito de chegar ao sacerdócio se fossem sem defeito físico, o que envolvia implicações morais e espirituais. O que é muito interessante saber também é que quando Israel saiu lá do Egito,
a tribo de Levi tornou-se substituto de todos os filhos primogênitos do povo de Israel, se tornando uma tribo de sacerdotes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Os privilégios da primogenitura, a dupla porção da herança. O primogênito adquiria o direito de receber em dobro dos bens da herança de seu pai, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura seu é. O primogênito também recebia uma bênção especial antes do falecimento do seu pai. Então, após a morte do patriarca, o primogênito se tornava chefe sobre a família, carregava o nome da família e se tornava a principal autoridade entre os membros da sua família. O direito da herança do primogênito era protegido por lei. O pai, por livre e espontânea vontade, não poderia conceder os direitos ao filho mais novo. Entretanto, o primogênito poderia perder, como vimos na história de Rúben, e o primogênito podia vender, como na história de Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Assim, Esaú se tornou um exemplo para que as pessoas não desperdicem aquilo que vem de Deus. Os privilégios da primogenitura no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a primogenitura envolve o Senhor Jesus e também os salvos. Jesus Cristo é o primogênito de Deus e o irmão mais velho de todos os salvos remidos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Os salvos também são chamados de primogênitos. Mas chegastes à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Na qualidade de primogênitos, nós, os salvos, aguardamos o nascimento espiritual de outras pessoas, para que elas também se tornem membros da família divina. Talvez também esteja em foco o direito sacerdotal, que fazia parte dos privilégios dos primogênitos. E da parte de Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Até mais.